Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e neste episódio abordaremos as questões relacionadas à nova lei de licitações com a participação de Michelle Marie, advogada da União, coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos Administrativos da AGU, e ela muito gentilmente aceitou esse convite. Vai ser um papo muito legal e necessário para todos que estão acompanhando este podcast. O regime jurídico de licitações públicas e dos contratos administrativos passou por uma completa reformulação. A Lei 8.666 de 1993, depois de quase 30 anos de vigência, foi substituída pela Lei número 14.133 de 2021, trazendo inovações normativas para a administração pública neste âmbito das licitações e contratos. Incorporou ainda modalidades de controle externo, de governança pública e compliance, tais como o estímulo à segregação de funções, o plano de contratações anual, a modalidade de diálogo competitivo e a priorização do formato eletrônico como regra para as contratações públicas. A gente pode dizer que isso foi uma modernização legislativa e desta área da administração pública. A partir de 1º de janeiro de 2024, tudo isso passou a ser a regra em todas as licitações e contratos no Brasil, superando a fase de facultatividade, uma vez que a vigência, primeiramente, seria a partir de abril do ano passado. E depois, uma medida provisória, postergou esta situação, que agora está encerrada. Qual o impacto dessas alterações da governança, gestão e eficiência do gasto público? Como as práticas de fiscalização, probidade e persecução foram afetadas? A partir da admissão de novas formas de contratação e a extinção de outras, como as situações em cada uma deve ser aplicada? Tudo isso e mais alguma coisa é o que nós vamos conversar neste episódio. Michelle, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sâmia. Obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês do Ministério Público do Paraná e com você, Sâmia, para tratar de um assunto tão importante para o nosso Estado, né? As contratações públicas hoje, ela é importante para o Estado como um todo, né? E nós fazemos parte desse Estado, então não há como não levar isso em consideração. Bom, Sâmia, sobre mim, você já falou aí que eu sou advogada da União, eu sou advogada da União desde 2007 e atuo nessa área específica de licitação, contrato, convênios, parcerias entre administração pública e setor privado, seja com sem fins lucrativos, porque também a gente pode fazer parcerias com o privado com fins lucrativos, existia uma grande resistência, mas agora já está mais o entendimento, e aí já levando para o que a nova lei também pretende, de que a gente precisa do privado hoje para implementar e viabilizar políticas públicas, é um entendimento também da nova lei, que também direciona, e você muito bem falou, do diálogo competitivo, ele também vem nesse direcionamento de trazer um diálogo maior entre os atores que também fazem parte da nossa sociedade. Muito bem, eu atuo nessa área há mais de 15 anos, especificamente. Tenho mestrado em Direito Constitucional, sou especialista em Direito Público, fiz 3 pós-graduações em Direito Público e depois fui para Direito Constitucional, porque eu falei, bom, já chega de estudar Direito Público. O Direito Constitucional também tem o seu viés de Direito Público, não deixa de ter. Como você bem falou, eu coordeno a Câmara Nacional de Licitações e Contratos, na Advocacia Geral da União, e sou membro também da Câmara Nacional de Convênios e Instrumentos Congêneres, que também é da Advocacia Geral da União. E hoje estou atuando num departamento dentro da
Consultoria Geral da União, que vai ser uma subconsultoria, que atua na representação extrajudicial. Nós temos esse viés dentro da Advocacia Geral da União de fazer representação extrajudicial, não só de agentes, mas também de órgãos. Então, a gente também faz a representação extrajudicial dos órgãos públicos, e aqui, como eu sou advogada da União, da administração direta. Sou professora, palestrante, professora de pós-graduação, professora de diversos cursos, autora de livros, coautora de 6 livros, autora de um livro que trata da implementação das contratações públicas no viés de viabilizar políticas públicas, e autora também de diversos artigos relacionados ao tema. Acho que é isso que eu tinha para dizer um pouco sobre mim aí, Sandra. Vocês já podem perceber que o nosso papo aqui vai ser muito técnico e de alguém que efetivamente entende do assunto, e muito simpática. A Michele é muito querida, muito produtiva, né, em termos de publicações e de estudos, inclusive acadêmicos. Muito obrigada, viu, Michele? Aí seria legal você falar para a gente um pouco sobre a Advocacia Geral da União. Não é uma área muito conhecida, do domínio de todo mundo, mesmo aqueles, né, que são profissionais da área jurídica. Você podia falar um pouco das funções e atribuições, bem como da própria Consultoria Geral da União, que é um setor muito interessante, mas também um pouco desconhecido. E como você é coordenadora da Câmara Nacional de Licitações e Contratos, também podia explicar o papel dessas câmaras temáticas, bem como se as orientações das câmaras têm uma função vinculativa a toda a administração pública federal. Excelente, Sâmia, excelente pergunta, e você tocou num ponto que é fundamental, até mesmo no meio jurídico, apesar do protagonismo que a AGU tem tomado ao longo do tempo. Ela é uma instituição nova, né? E ela tem tomado um protagonismo cada vez maior, e os advogados da União, os membros que atuam nessa área, especificamente de licitação, eles acabam tendo uma especialização maior em decorrência da profundidade que se tem que ter em relação ao tema. Mas, muito bem, sobre a Advocacia Geral da União, eu tenho um prazer enorme em falar, porque eu tenho muito orgulho em pertencer à Advocacia Geral da União. Eu sou vocacionada por estar ali, eu sou daquelas pessoas que vai feliz para o trabalho e volta feliz, e ver a concretização, a viabilização da política pública me dá brilho nos olhos. Então, eu sou, suspeita para falar da Advocacia Geral da União. Mas a nossa lei orgânica é a Lei Complementar 73, ela é de 93, como eu disse, é uma instituição nova, né? A Advocacia Geral da União, ela faz representação da União, seja judicial e extrajudicialmente, e cabe também atividade de consultoria e assessoramento jurídico. Então, nessa atividade de consultoria e assessoramento jurídico, que atua aí a Consultoria Geral da União. E dentro da Consultoria Geral da União existem alguns departamentos que estão cada vez mais sendo transformados em subconsultorias de atuação específica e direcionada para poder trazer até uma atuação melhor ali dentro do contexto de viabilização de políticas públicas do Poder Executivo Federal. Então, a gente tem hoje na AGU 4 carreiras, que é advogado da União, que eu pertenço, que aí vai fazer essa representação judicial e extrajudicial, consultoria e assessoramento do Poder Executivo Federal. Então, é a administração direta, Sâmia. Então, seria basicamente Presidência da República, ministérios. Eu tenho a Procuradoria Federal, que faz a mesma atuação, mas no âmbito de autarquias e fundações. Tem a Procuradoria do Banco Central, que atua ali no Banco Central, nas competências relacionadas ao Banco Central, e tem a Procuradoria da Fazenda Nacional, que atua mais nas competências aí ligadas à tributação, ao fisco, né? Faz o assessoramento ali do Ministério da Fazenda, tá? Então, seria basicamente essas diferenciações. Em termos de Consultoria Geral da União, e aí já levando em consideração a atuação dos advogados da União que atuam na administração direta. Eu tenho um ato regimental, que é o ato regimental 1, de 22 de março de 2019,
que ele vai disciplinar ali no âmbito da consultoria geral a constituição das câmaras nacionais, que a gente chama temáticas, divididas por assunto, para trazer uma especialização maior em cada temática. Eu tenho uma portaria da Consultoria Geral da União, que é a 3 de 2019, que ela vai dispor sobre a Constituição, o regimento e os procedimentos para funcionamento dessas câmaras. E aí, em termos de câmaras, de temas relacionados às câmaras, o que a gente teria aqui rapidamente, Sam? A gente tem a Câmara Nacional, que cuida de modelos de licitações e contratos, e aí os modelos hoje que são utilizados no âmbito nacional, não só aqui no âmbito federal, mas também de Estado e município, relacionados a licitações e contratos, estão lá na página da AGU. A gente tem a Câmara Nacional de Licitações e Contratos, que é a Câmara que eu coordeno, e aí ela vai cuidar mais da matéria relacionada a licitações e contratos, então, no sentido de propor textos de orientação normativa, por exemplo, a ser submetido ao Advogado-Geral da União, propor uniformização de temas relacionados, por exemplo, a 1433, que é uma frente que a gente já vem atuando, e ela também atua no apoio à própria Secretaria de Gestão, hoje é uma frente também que a gente já está tendo, na publicação das normas, dos regulamentos relacionados aí a licitações e contratos. A gente também vai ter Câmara Nacional de Convênios, Instrumentos Congêneres, e aí vai participar na feitura dos modelos de convênios e instrumentos congêneres e também na matéria relacionada a convênios e instrumentos congêneres. A separação que foi feita na Câmara de Licitação não vale para a Câmara de Convênios, e aí ficou na de convênios só uma Câmara para cuidar de modelos e da parte material relacionada a eles. A gente tem Câmara Nacional de Assuntos de Servidor Público, tem de Procedimento Administrativo Disciplinar, tem de Patrimônio, tem de Sustentabilidade, tem de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, tem de Estudos sobre Autocomposição na Administração Pública, tem de Eleitoral, tem de Estudos Anticorrupção. Então, são uma gama assim, grande de assuntos temáticos nas câmaras, tá? Relacionado a isso. E aí, relacionado aos modelos, Sâmia, queria deixar registrado que, em 2021, a OCDE, no relatório dela de combate a cartéis e licitações no Brasil, e fez uma revisão ali ampla das contratações públicas federais. Esse documento foi elaborado depois de um convite feito pelo CAD, a instituição, para que elaborasse esse documento, e tinha como objetivo ali principal avaliar as compras públicas brasileiras, né, à luz das recomendações e diretrizes das organizações públicas. Nesse documento, a OCDE fez menção expressa aos modelos de licitações e contratos elaborados pela Consultoria Geral da União e foi reconhecido pela OCDE como importantes instrumentos para garantir a legalidade e a transparência das compras públicas federais. Então, a utilização desses modelos padronizados tem sido influenciada, incentivada dentro das próprias consultorias jurídicas, por conta até dessa possibilidade de trazer, de garantir a legalidade e trazer aí mais transparência para as compras públicas federais. E aí, por fim, relacionada à sua pergunta em relação à vinculação das decisões das câmaras de entendimento para a administração pública como um todo, ou até especificamente dentro da Consultoria Geral da União, Sâmia, dentro da Lei Complementar 73, no artigo 40, ela traz expressamente que os pareceres do Advogado-Geral da União podem ser submetidos à aprovação do Presidente da República. E ali, no artigo 41, ela diz que considera-se igualmente parecer do Advogado-Geral da União, para efeito do que diz o 40, os emitidos pela Consultoria Geral da União. Então, que sejam aprovados pelo Advogado-Geral da União e submetidos ao presidente. Então, vamos lá, eu tenho um parecer produzido numa Câmara e submeto esse parecer ao Consultor-Geral da União, doutor André Dantas, ele vai aprovar esse parecer e aí ele submete ao Advogado-Geral. Nesse fluxo que eu acabei de comentar, Sâmia, se ele é aprovado só pelo Consultor-Geral da União, ele vincula todas as consultorias jurídicas vinculadas ali à Consultoria Geral da União, consultorias jurídicas que atuam na administração direta. Essas consultorias jurídicas hoje, elas são bem próximas aos ministros, por exemplo, porque elas estão dentro dos ministérios, elas estão dentro da Presidência da República.
Então, a gente tem uma atuação bem próxima dentro dos ministérios e da Presidência da República, tá? Então, o parecer produzido na Câmara, aprovado pelo Consultor-Geral da União, vincula essas consultorias, vincula a Procuradoria-Geral Federal, se ele foi aprovado só pelo Consultor-Geral da União, não. Por quê? Porque aí a Procuradoria-Geral Federal ela tem atuação para autarquia e fundação. E tem lá dentro dela a consultoria jurídica dela que atua para autarquia e fundação. Ocorre que, se esse parecer é submetido ao advogado-geral da União, aí ele passa a vincular todas as 4 áreas que eu falei para você, Sâmia, de atuação, seja dos advogados da União na administração direta, seja dos procuradores federais na administração direta, seja dos procuradores do Banco Central, seja dos procuradores da Fazenda Nacional. Aí eu tenho uma vinculação para todas essas áreas. Agora, se eu submeto esse parecer, o advogado-geral da União submete, doutor Messias, esse parecer ao presidente da República, e o presidente da República aprova esse parecer e publica juntamente com o despacho presidencial lá no Diário Oficial da União. Aí sim, ele passa a vincular toda a administração pública federal, ok? Então, se eu tenho essa aprovação pelo presidente, essa publicação com o despacho dele presidencial aprovando e vinculando a administração pública federal, ela passa, sim, a estar vinculada, tá? Se eu aprovo esse parecer, mas não publico, ele vai obrigar apenas ali os órgãos interessados, tá? E a partir do momento que ele tem a ciência desse parecer. E, por fim, os pareceres das consultorias jurídicas, que eu acabei de dizer que tem uma atuação muito próxima, por exemplo, dentro de ministérios, dentro da presidência. Se forem aprovados por um ministro de Estado, ou por um secretário-geral, ou por um secretário, ou pelas demais secretarias da presidência, ou pelo chefe do Estado-Maior, se for Forças Armadas, ele vai obrigar também o respectivo órgão ali, as entidades que estejam vinculadas a ele. Então, um parecer da consultoria jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que era onde eu estava atuando, até ir para o órgão que faz representação extrajudicial das autoridades dos órgãos públicos dentro da Consultoria Geral da União. Mas, se um parecer aprovado dentro da consultoria jurídica do Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, ele vincula o Ministério da Justiça e Segurança Pública e todas as entidades que estejam vinculadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O CAD, por exemplo, é uma entidade que está vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que era isso em relação à primeira pergunta, Sâmia. Espetacular a explicação. Na verdade, eu nunca tinha ouvido, mas, assim, passa uma ideia de que existe um sistema muito bem estruturado, né, para controle da administração pública, por meio daqueles que são os especialistas. Muito legal. Continuando, então, aqui as nossas dúvidas, né, e seus importantes esclarecimentos, nos termos do inciso 1º do artigo 2º do Decreto 9.203 de 2017, que trata da política de governança no setor público federal, governança é o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Para quê? Para condução de políticas públicas e a prestação de serviços de interesse da sociedade. Nessa nova lei de licitações, apesar de haver apenas 2 menções ao termo governança, há previsão de diversos mecanismos de liderança, estratégia e controle para avaliação, direcionamento e monitoramento dos processos licitatórios. Como você avalia, Michele, a adoção, no âmbito do direito público, destas sistemáticas de governança e da integridade típicas das relações privadas?
Diante do estabelecimento de previsão legal para a governança pública, há impacto na prática das compras públicas? Interessantíssima pergunta, Sâmia, e eu não sei aí no âmbito do Ministério Público se vocês já tinham familiaridade com essa parte de governança, né? Eu costumo dizer que antes da 1433, falar para advogado público que era governança, provavelmente poucos saberiam ir na direção de que sentido real a palavra quer ter e o que ela traz de diferença no final das contas, né? E aí eu vou tentar colocar aqui de forma prática, com uma linguagem mais acessível aí, o sentido do que trouxe a governança e responder aí as indagações interessantíssimas que você trouxe, Sam. É bom que se tenha em mente, isso já vem desde o RDC, que é a Lei 12.462, o RDC é de 2011, né, Sam? Então, a gente já vinha aí numa intenção, né, numa direção de que era necessário mudar aí a legislação relacionada à contratação pública, né? A gente já tinha entendido que a 866 já não estava dando as respostas ali de uma sociedade que evoluiu, principalmente nessa área, para o que se estava precisando, né? Então, o RDC ele foi criado para a Copa e Olimpíada, mas ele deixou uma mensagem clara de que, olha, o sistema atual não está me servindo mais, né? E dentro dessa sistemática do próprio RDC, eu já tinha uma previsão de que lá, principalmente na parte de planejamento de compras, né, eu posso observar ali as condições de aquisição de pagamento semelhante às do setor privado. Então, eu já tinha um viés ali de verificar que eu também preciso verificar como o setor privado estava agindo, e no setor privado eu já tinha um direcionamento estratégico relacionado à contratação, especificamente falando, então eu já tinha esse direcionamento. Bom, falar sobre governança, e aí o sentido que você trouxe, Sam, foi relacionado à governança institucional, né? Governança organizacional, que está presente desde o decreto 9.203 de 2017, né? Que fala da governança organizacional, institucional. Isso veio muito de inspiração ali, em decorrência do Acórdão 2622 de 2015 do TCU. Então, falar de governança institucional, organizacional, não é algo novo, a gente não pode considerar como algo novo. Ela começou a ser mais discutida e foi intensificada em decorrência do texto da 1433, que traz lá no artigo 11, no parágrafo único, a governança, mas aí ele já traz no sentido de governança da contratação pública. Ou seja, hoje eu já posso dizer que eu tenho dois viés aí para a governança. Eu tenho um viés de governança institucional, organizacional, mas eu tenho um viés também de contratação pública, tá? E isso também a gente verifica lá no artigo 169, quando ele trata das linhas de defesa, que ele traz ali também o conceito na primeira linha de defesa, que trata ali de uma linha que é voltada mais à viabilização de políticas públicas, que é integrada por servidores e empregados públicos, ele trata ali da estrutura da governança do órgão ou da entidade. Então, a gente tem no artigo 691, tratando da estrutura da governança do órgão, entidade, no direcionamento de que eu tenho que ter governança institucional, organizacional, vinda do Acórdão 2622 de 2015, mas eu tenho um viés de governança de contratação pública, que está ali no artigo 11, parágrafo único, que costumamos dizer, doutrinadores, professores, que é o coração da lei. Porque essa lei, Sâmia, ela é uma lei que tem como base o planejamento da contratação. Finalmente entendeu-se que a administração pública não tem um planejamento da contratação bom, que seja ali, que me traga uma fase de execução e gestão do contrato tranquila, tá? Eu tenho fases dentro do processo licitatório, que é a de planejamento, de seleção do fornecedor, de execução e de gestão do contrato, são basicamente 3 fases que tem o artigo 17 da 1433, traz ali a fase de planejamento e de seleção muito clara, mas tem também a fase de execução e de gestão. Eu entendi que a primeira fase de planejamento, que está relacionada à governança de contratação pública,
é fundamental para todas as outras fases do processo licitatório, seja para a fase de seleção, que é a que vai suceder a fase de planejamento, que é a fase de instrução ali da minha contratação, seja para a fase de execução e de gestão do contrato. E aí a portaria 8678 de 2021 da Secretaria de Gestão, do então Ministério da Economia, que hoje é o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, ela trata da governança da contratação pública. E na parte da governança da contratação pública, ela traz também essa governança de contratação pública, aí na direção de liderança, estratégia e controle, para pôr em prática, avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão da contratação pública e especificamente com o objetivo de contribuir para o objetivo do órgão, e ela trata muito de riscos, Sami, de gestão de riscos. Então, a governança de contratação pública, ela está relacionada hoje também à gestão de risco. Dentro da governança de contratação pública, a gente pode ter na parte de liderança ali, fazer um link com pessoas e competências. Então, por isso, a lei dá um direcionamento maior para a gestão por competências, para a segregação de funções dentro da governança de contratação pública. Então, eu vou tratar de integridade, vou tratar de gestão de competência, de responsabilidade e principalmente de motivação dos atos por parte dos agentes que atuam dentro da contratação pública. Na parte de estratégia, eu vou fazer um alinhamento ali entre organizações, entre as partes interessadas na contratação pública, e no controle eu vou dar um alcance maior ali para a gestão de riscos, para o controle interno. E por isso também o texto da 1433, ele traz aí a necessidade de uma atuação mais próxima desse controle interno. Ele traz aí a necessidade de você fazer uma gestão de risco, de você gerenciar risco de uma maneira mais contundente na fase de planejamento da contratação pública. Então, relacionado a isso tudo, eu vou ter uma qualidade, uma capacidade institucional vinculada ao desempenho dessa instituição, com colaboração de agentes externos, que vai me levar a ter um valor público. E aí tem um gráfico muito interessante do Tribunal de Contas da União, que ele trata que a governança ela é mais direcionadora. Então, eu vou ter mais uma avaliação, vou monitorar, vou dirigir ali. E a gestão ela é mais realizadora. Então, na gestão, eu vou planejar, eu vou executar, eu vou controlar, eu vou tratar de eficácia, de eficiência na contratação pública, que não são as mesmas coisas. Então, eu vou ali na eficiência me concentrar mais nos meios e na utilização otimizada desse recurso para realizar uma tarefa, e na eficácia eu estou relacionando mais aos fins, a capacidade de alcançar esses resultados, aos fins ali que eu estou almejando. Então, eu tenho a governança como direcionadora e vou ter ali uma atuação da governança em direção à gestão de forma a utilizar a estratégia, vou sair enquanto administração para fora, para ouvir os outros entes. Na gestão eu planejo, executo, eu controlo, e relacionado a isso, a gente está um ponto fundamental aí que você tocou, que é a accountability, né, o Sami. E aí, relacionado a isso, a gente pode ter ali um direcionamento para ser uma prática, para utilizar os gestores para prestar contas, para responsabilizar as ações ali dos gestores. Então, eu tenho ali... é muito mais relacionado com compromisso com resultado, com planejamento estratégico. E aí os artefatos que eu tenho no artigo 6º da portaria 8678 para implementar a governança das contratações públicas, por exemplo, o plano de contratação anual, faz parte dessa governança de contratação pública. E eu vou ter uma responsabilidade do governo maior com isso, né? Porque os governos vão ser responsáveis perante o cidadão pelas suas políticas, pelas as suas ações e até a utilização de recurso público. Então, eu tenho que ter essa transparência maior na tomada de decisão, até mesmo relacionada às questões financeiras, o que atrai também uma responsabilidade social. Vou ter, considerando isso no contexto social mais amplo, eu vou esperar que os indivíduos e as entidades possam contribuir ali positivamente para a sociedade. A gente não pode esquecer que a gente faz parte dessa mesma sociedade, né? E aí, por fim, a integridade relacionada a isso tudo, e a integridade aqui nas instituições públicas,
eu posso levar ela em consideração como sendo fundamental para o funcionamento eficaz e legítimo aí de qualquer governo. Não é isso, Sâmia? E aí eu posso ter ali, trabalhar a integridade, trazendo mais confiança pública, mais legitimidade, porque instituições íntegras vão ser vistas com mais legitimidade pela sociedade. Posso trabalhar ali combate à corrupção, né? Instituições com prática transparente, com mecanismo de prestação de contas, tendem a ser menos propensas a sofrer corrupção. E aí eu trabalho o conceito de honestidade, de ética, de transparência no desempenho das funções públicas, né? E aí vou ter servidores ali agindo de maneira justa, imparcial, em conformidade com lei, com as normas do nosso ordenamento jurídico. Então, a governança hoje, tanto institucional, organizacional, quanto de contratação pública, ela procura tudo isso. Mas isso não poderia ser efetivo e nem implementado se no artigo 11, parágrafo único, eu não trouxesse a auto-administração para ter que implementar isso. Então, eu trazendo a auto-administração, eu já tenho ali o Tribunal de Contas da União responsabilizando a auto-administração, eu tenho ali um direcionamento de que dentro daquele órgão a auto-administração vai estar comprometida com essa governança, tanto institucional quanto de contratação pública. Perfeito, Michele. Eu não quis interferir no começo, mas assim, o conceito de governança e colocar em prática uma governança na administração pública exige, na minha perspectiva, assim, um grau de maturidade no planejamento institucional, né? Quer dizer, ela vai acontecer quando o planejamento institucional, o planejamento daquele órgão, o planejamento, ele estiver maduro e ele estiver conversando bem com as áreas. Sim, vamos dizer assim, é uma prática ainda, vamos dizer, em processo de construção nos órgãos públicos, nos setores públicos, né? Mas é muito interessante toda essa sua explicação. Por quê? Porque isso nos faz pensar internamente, mas, como Ministério Público, projetar uma forma de agir externamente, que é uma forma preventiva também de agir, é construir, né, ações preventivas junto aos órgãos que o Ministério Público fiscaliza, que ele intervém, enfim, que ele participa, né? Então é muito interessante. Isso. Uma dica aí para as pessoas escutarem bem, né, para os nossos colegas, né, as nossas colegas, né, uma atuação muito mais efetiva no campo do patrimônio público, né, do controle. Isso. É bom aí a gente deixar, você falou brilhantemente bem aí, Sâmia, deixar claro que eu, tratando da governança institucional, eu estou tratando do valor público do órgão como um todo. Tratando da governança da contratação pública, eu vou especificar ali, e dentro da portaria 8678, ela traz até uma estrutura de área de contratação pública. Então, eu tenho que estruturar a minha área de contratação pública em termos de responsabilização, pelo que você falou, é importantíssimo, porque eu tenho que saber, por meio da gestão de competência, da segregação de funções, quem eu vou responsabilizar. Se eu não tenho essa estrutura delimitada dentro do meu órgão, eu não sei quem faz o quê, eu não sei quem produziu qual documento e eu não sei quem eu responsabilizo dentro do órgão. Mas ainda tem mais para falar de governança pública, né? A exigência de designação de servidores efetivos e empregados públicos para as funções essenciais dessa Lei 14.133 tem favorecido maior controle e lisura no gasto público, na sua opinião? Essa regra proibitiva alcança os estados e municípios ou eles podem legislar suplementarmente? Até porque pode-se impor um regramento que a maioria pretende e necessita dispor de acordo com as características regionais e locais. Você não acha? Pois é, Sâmia, essa aí é uma polêmica grande. Você trouxe a polêmica para dentro do podcast, Sâmia. É um assunto que tem
na minha opinião, total relação com o direito constitucional, esse assunto. Não é tão simples assim de enxergar esse assunto só pelo texto que tem hoje na 1433. Esse assunto é muito polêmico, tá? Mas eu vou aqui dar a minha opinião e sincera aqui de alguém que teve a oportunidade de acompanhar aí o texto da nova lei desde há bastante tempo. Eu acompanhei o texto nas comissões do Senado, eu tive a oportunidade eu assessorei no Ministério do Planejamento, quando passou pela primeira vez esse texto, depois eu fui para a presidência, para a subchefia de assuntos jurídicos, também lá tive a oportunidade de acompanhar essas comissões no Senado, e aí, voltando de novo para o planejamento, tive a oportunidade de novo de ver o texto, e no Ministério da Justiça, que é onde eu estava até então, eu participei das sanções e vetos ao texto da lei. Então, a gente consegue extrair mais ou menos do texto o que ele quer, né? É claro que as normas, Sâmia, e eu falo muito isso por conta da experiência que eu tive dentro da própria presidência, quando ela vai para o mundo, ela toma um corpo ali próprio, né, Sâmia? Como a gente da área jurídica, a gente sabe muito bem disso, porque ela passa a ter entendimentos doutrinários, ela passa a ter os juristas também ali opinando, ela passa a ter aplicação por conta lá dos gestores mesmos na ponta, que você vê até necessidade de alterações. Por isso, o coro grande para que a nova lei esteja em plena vigência e logo sendo aplicada de forma completa logo, para que possa ter essa aplicação e traga na prática a necessidade de ver o que precisa ser alterado. Um exemplo que eu costumo trazer é a matriz de risco, que foi lá adicionada no texto do RDC, da 12462, e foi aqui trazida para 1433. Então, é na prática, na utilização, que a gente vê essa alteração. Sâmia, começando toda a polêmica aí, a gente tem que ter em conta, como você bem sabe, que a gente tem 5.570 municípios hoje. Cada um tem suas particularidades, tem suas especificidades. Há municípios que vão ter mais recursos humanos, vão ter mais materiais, municípios que vão ter menos, né? Então, eu falo, isso está relacionado à pergunta anterior também, da importância de elaborar, implantar um plano de ação para regulamentar a lei, para aplicar a nova lei de maneira responsável, até porque a alta administração hoje ela pode ser responsabilizada. E aí, eu tendo esse plano de ação, eu vou fazer uma adequação de acordo com a estrutura que eu tenho, seja de recurso material, de recurso humano e até mesmo jurídico, né, Sâmia? Porque a gente sabe que nos municípios, muitos deles, as procuradorias não são próprias, né? Então, tem muito município que não tem procuradoria própria. Então, eu tenho que, vou ali no meu plano de ação, é importante que eu tenha isso, estabelecer meta, resultado, vou indicar meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo 8º, ele, na minha opinião, ele vem, por mais que no artigo 7º ele venha trazendo lá o preferencialmente, ser servidor público, a gente faz leitura hermenêutica de uma lei de forma sistemática. Então, se em algum artigo ele é genérico, o outro especifica, eu vou pelo artigo que está especificando para entender o que a lei está querendo dizer, para extrair ali o sentido dela. Então, quando eu tenho no 8º que a licitação vai ser conduzida pelo agente de contratação, que hoje ela traz lá também no parágrafo 5º como sendo pregoeiro, se eu for utilizar a modalidade pregão, quando ela diz que é uma pessoa que é entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração, ou seja, já chama a atenção que ela coloca que tem que ser do quadro permanente, e não de um quadro que esteja em extinção. Já é um primeiro ponto. Então, ela quer mesmo que seja um servidor efetivo e que seja de um quadro permanente, não um servidor efetivo que seja de um quadro, por exemplo, que está em extinção. Esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho no 8º dizendo expressamente que o agente de contratação vai ser um servidor efetivo, que ele é o pregoeiro, que quando estiver atuando na modalidade pregão. E o agente de contratação, Sam, em poucas palavras, é aquele agente que aí também já tem toda uma polêmica em torno da temática do que é o agente de contratação, mas ele é aquele agente que vai impulsionar ali o procedimento licitatório e vai executar as atividades necessárias para o bom andamento ali da licitação, tá? Então, tem entendimentos que ele atua desde a fase de planejamento, e atuar desde a fase de planejamento não é no sentido de que ele faça o edital em si, mas ele pode, por exemplo, apoiar, pode ali cobrar que determinados atos sejam feitos dentro do prazo estabelecido,
Ele atua na fase de seleção, muito mais diretamente, na fase de execução e gestão, também apoiando os atos que sejam necessários, porque ele é um agente que está atuando na fase de seleção muito próxima ali da contratação pública, tá? Então, ele traz ali no 8º caput que tem que ser servidor efetivo, esse agente de contratação, e traz no parágrafo 3º que as regras de atuação dele vai ser regulamentada. No âmbito federal, a gente teve uma regulamentação por meio do decreto 11.246, que é de outubro de 2022. Então, ele traz ali regulamentação das funções de agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão, do fiscal e dos gestores de contrato. E aí, ele traz, dentro desse âmbito de competências que ele pode regulamentar, lá no artigo 14, quais são as competências deste agente, e ele coloca que ele está, por exemplo, desobrigado de elaborar o ETP, que é um dos artefatos da fase interna da contratação, está desobrigado de elaborar termo de referência. E aí ele traz lá no artigo 14, parágrafo 3º, que preferencialmente ele não vai elaborar a minuta digital. Então, esse preferencialmente, eu posso entender, Sâmia, por exemplo, na sua pergunta, já fazendo um contexto dentro da sua pergunta, que um município que tenha 3.000 habitantes, por exemplo, ele não tem um servidor para fazer, por exemplo, fazer o edital e participar da fase de seleção do fornecedor como agente de contratação ou como pregoeiro na modalidade de pregão. E aí ele vai justificar, vai motivar o ato de que eu tenho ali o agente de contratação ou o pregoeiro trabalhando ali numa fase interna, numa minuta de edital. Isso é um preferencialmente. Então, ou seja, em regra, o agente de contratação pregoeiro não vai elaborar edital. Mas, dependendo da minha realidade, pode ser necessário que ele elabore? Pode ser necessário, eu vou controlar esse ato por meio do quê? Da motivação, aqui para a gente, artigo 50 da Lei 9784, que trata do processo administrativo federal. É uma regra que tem no decreto 11.246, esse decreto é aplicável no âmbito federal? Mas pode ser adotado por estado e município? Pode, eu costumo dizer que faça adaptação para a realidade, seja de estado, seja de município. Pois muito bem, sobre o tema central, Sam, o agente de contratação ou pregoeiro ser servidor público, a gente vai ter, e esse tema perpassa, na minha opinião, necessariamente de entrar sobre a questão de ser norma geral ou não, o artigo 8º. E aí você bem tratou na sua pergunta, pode ter peculiaridades de estado e municípios, pode ter. Só que a gente tem que levar em consideração, Sâmia, que no modo que a Constituição reparte competência, ela acaba indicando ali o tipo de federalismo que a gente adota. Ok, a gente tem aqui um federalismo centrífugo, que é descentralizador. Então, eu tenho uma distribuição, em tese, mais ampla de competência de poderes ali para os estados. Eu faço isso para evitar conflitos e desperdício de esforço e de recursos humanos também, né? Então, o que vai ali colocar a lei em posição de superioridade, ali entre aspas, ou de inferioridade, em relação a umas às outras, é a espécie dessa lei. E o exercício de competência legislativa que vou dar ali à lei a sua posição hierárquica. Então, mais ou menos assim que a Constituição faz. Para a União, eu vou colocar como competência dela tudo que vai afetar o país em seu aspecto nacional. Estado-membro vai ser tudo que vai vincular ali o próprio território e os interesses predominantes do Estado. Município, tudo que vai afetar ali os interesses predominantemente locais. Basicamente, seria isso. E aí eu te pergunto, Sâmia, leis que tratam de licitação e contratação pública, e toda a estratégia que ela está tendo no âmbito do Estado hoje, que ela está sendo utilizada hoje pelo Estado, a gente tem um PIB hoje relacionado à contratação pública de quase 15%, isso é muito dinheiro, tá? Então, lei relacionada a licitações e contratos fica para a União? Fica porque está ali, ela vai afetar o país, não tem como dizer que não, no aspecto nacional. E cada vez mais a gente tem direcionamento nesse sentido, porque hoje a contratação pública é vista como meio de viabilização de implementação de política pública. Então, na preponderância de interesse, de competências repartidas constitucionalmente, o interesse mais amplo da União vai sempre prevalecer sobre o mais restrito. E aí eu tenho no 22 que vai competir privativamente a União, ou seja, eu não vou admitir, em regra, competência legislativa concorrente. Para que eu tenha competência legislativa concorrente,
só com lei complementar, tá? Então, na lei complementar, eu tendo competência legislativa concorrente, o Estado pode legislar de maneira concorrente, tá? E aí vários entes da federação, então, pode desenvolver aquela competência, tá? Então, eu tenho lá na competência privativa do 22, que cabe à União legislar, e aí lá no 27, no inciso 27, normas gerais de licitação e contrato. No 22, no parágrafo único, ele coloca expressamente que a lei complementar pode autorizar estados a legislar sobre questões específicas de matéria relacionada no artigo 22. Então, a competência de Estado para legislar sobre assunto do 22, ela é exceção. Então, o 24, ele traz uma exceção no parágrafo 2º, que ele traz ali uma competência suplementar, que é de preencher lacuna. Ele não traz ali uma competência concorrente, porque o Estado não pode editar dispositivo contrário a uma norma geral, por exemplo, tá? Então, ele traz no 24, lá, parágrafo 2, no parágrafo 2º, que a União pode legislar sobre normas gerais, que não vai excluir a competência suplementar, que é de preencher lacuna, ok? Então, nesse sentido, Sâmia, um Estado pode impor uma modalidade, por exemplo, como obrigatória, mas ele não pode dizer que as modalidades que estão na 1433 não pode ser usada. Modalidade isso não tem discussão, não tem polêmica, é norma geral, tá? Bom, a União tem essa competência privativa no 22 de editar normas gerais de licitações e contratos. Ela regulamentou a parte das funções do agente de contratação, como eu bem coloquei, no Decreto 11.246, e eu posso lá, enquanto Estado e município, aplicar essas normas, o 187 do próprio texto da 1433 me permite isso. E eu digo para fazer o quê? De forma a adaptar isso, tá? Aí você pode me perguntar, Sâmia, ok, mas tem tribunais de contas decidindo, por exemplo, do Espírito Santo, que preferencialmente o agente de contratação, ele preferencialmente, então quer dizer que em regra ele tem que ser servidor público, mas eu teria em certas condições ali a possibilidade de não ter esse agente de contratação sendo servidor público. E aí, Sâmia, a gente teria que ver qual foi a atuação, né, do Tribunal de Contas. Ele pode atuar ali, e na minha opinião teria que fazer controle ali de constitucionalidade, tá, da norma, para poder verificar isso, porque a gente tem no texto constitucional o órgão determinado pela Constituição para fazer controle de constitucionalidade da norma é o Supremo Tribunal Federal, ok? Então, se eu alego que esse artigo 8º caput, ele está aí indo contra essa distribuição de competência, indo contra o Pacto Federativo, eu tenho, na minha opinião, que alegar isso perante o Supremo Tribunal Federal, que é ele o órgão dotado de capacidade para fazer o controle aí, que vai dar um efeito geral ali para a decisão, ok? Então, se eu tenho esse controle feito por parte do Supremo, ele entende que essa norma aí não é geral, eu poderia, ali no meu, ou que ela é mesmo inconstitucional, ali, se eu for considerar o Pacto Federativo, como tem alguns entendimentos, poderia, no âmbito do meu estado e do meu município, regulamentar isso de maneira completa. Posso, no âmbito do Tribunal de Contas, decidir isso? Sim, tem sido decidido, né? Então, eu vou ali e decido que, no caso concreto, ali, no caso concreto, não seria o objeto principal ali relacionado à decisão, se eu for fazer controle concreto ali de constitucionalidade, eu vou decidir que, naquele caso, para mim, Tribunal de Contas ali do Espírito Santo, essa norma ali ofenderia o Pacto Federativo, eu poderia, em termos de Estado e município, regulamentar isso de maneira contrária, tá? Só que tem um ponto importante aí, Sâmia. O Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, por meio do RE, o 10.412, 10, em termos de repercussão geral, até foi o tema 10.10, relacionado à questão do cargo em comissão, né? Ali eu tenho o quê? Se o cargo é para assessoramento, direção ou chefia, ele pode ser um cargo em comissão, tá? E aí quem ocupa esse cargo faz execução de programas, demanda finalísticas
do órgão ali, tá? Então, eu teria que ter uma relação de confiança maior, por isso que eu tenho um cargo em comissão. Cargos que são técnicos, que são operacionais, que são de execução, que são burocráticos, função meramente burocrática, ele coloca nesse tema, não podem ser ocupados por quem não seja servidor público, tá? Então, essa decisão é importantíssima, porque se eu tenho um agente de contratação ocupando um cargo em comissão, eu estou levando em consideração que ele está cuidando de demanda finalística do órgão, o que, na minha opinião, é inadequado. O cargo de agente de contratação e de pregoeiro é um cargo técnico, é um cargo operacional, é um cargo de execução. Então, na minha opinião, não deveria ser cargo em comissão, e talvez a lei deve ter levado em consideração isso. E, para finalizar, Sâmia, você já bem viu que aqui, na minha opinião, o artigo 8º caput é norma geral. Na minha opinião, mais ainda, quem está editando a norma e tem a competência privativa para tanto, que é a União, cabe a ela dizer ou não, em um primeiro momento, se aquilo é norma geral, até por decorrência da legitimidade das leis e da legitimidade das normas constitucionais. Isso traz segurança jurídica para o ordenamento jurídico. Então, na minha opinião, eu não posso, quanto Estado e município, pegar e dizer o seu artigo 8º caput não é norma geral e eu vou regulamentar aqui de forma contrária, porque, para mim, isso é suplementar, é específico, né? Então, essa é a minha opinião, eu não poderia dizer isso. E, para finalizar mesmo, você viu que é bem polêmico o tema. Na minha opinião, a 1433 não teria trazido lá no 176, né, a possibilidade de municípios com até 20 mil habitantes, e a gente tem um pouco, quase 3.400 municípios, segundo o IPEA, que é uma quantidade já grande. Ela trouxe ali a possibilidade de municípios até 20 mil habitantes implementar essa norma do artigo 8º caput, ou seja, que o agente de contratação seja servidor público. Deu 6 anos da data de publicação da 1433 para a implementação dessa norma. E também do 7º, que trata lá da gestão por competência da segregação de funções, entendendo que municípios até 20 mil habitantes precisariam de um tempo maior de adequação aos termos do que está ali no artigo 8º caput, tá? Então, esse, para mim, foi o entendimento da norma, senão não seria necessário ela trazer essa regra de transição aí no 176 para municípios até 20 mil habitantes. Falei muito nessa, mas seria basicamente isso, na minha opinião. Falou muito, mas falou bem, e o tema, como você bem disse, é um tema polêmico, né? Mas, vamos dizer assim, se nós queremos o aprimoramento da gestão pública, da administração pública, né? A gente tem que estar atento com essas questões que efetivamente significam isso. Talvez, sim, né? A gente precise de um tempo maior em algumas situações, talvez a gente passe aí por um momento de transição que não seja ainda o melhor dos mundos, né, para esse aspecto todo que você salientou, mas o que a gente tem que almejar, né, é efetivamente o aperfeiçoamento dos nossos sistemas de contratação, não tenho dúvida nenhuma disso. E falando de modalidades de licitação, houve aí uma extinção, por exemplo, da tomada de preço, né? Convite, regime diferenciado das contratações, né? Mantendo os demais. Em relação às formas de contratação admitidas, a principal, você já tocou nela aí na introdução, é o diálogo competitivo. Modalidade que pode ser usada para a contratação de obras, serviços e compras, né? Explique para a gente como tem se dado na prática esta modalidade, quais são suas regras de funcionamento, se tem algum problema nela. Bom, Sâmia, ela não foi regulamentada ainda, né? Então, aqui no âmbito federal, a gente não tem a regulamentação dessa modalidade ainda. Acredito que, como tudo que a gente traz sendo novo, atrai aí um aspecto de atenção maior, né? E até de ansiedade ali para ver relacionada à utilização da modalidade de diálogo competitivo.
O que a gente tem na modalidade de diálogo competitivo é que ela tem aí uma inspiração nas diretivas de contratação pública da União Europeia, que vem lá na União Europeia desde da diretiva 2014-24 da União Europeia, mais especificamente, né? Que é a atual diretiva que trata disso. Então, a inspiração é dessa diretiva 2014-24 da União Europeia, e a gente tem uma possível solução aí para reduzir também. Isso é importante, que o diálogo competitivo ele vem com essa intenção, né, de reduzir a assimetria de informação. Então, tudo que a gente trabalha hoje em termos de contratação pública é também um viés, uma direção de diminuir essa assimetria de informação entre o poder público e o particular, né? E aí eu posso, talvez, reduzir uma inflexibilidade do processo licitatório que possa acontecer, né? Eu vou ter uma maior abertura, como eu já tratei aqui, para que os particulares também, junto com a administração pública, possa ali fornecer solução para contratações para objetos mais complexos. Eu reconheci, enquanto administração pública, que o meu planejamento é ruim, colocando aí um viés, uma direção na 1433 de que eu tenho que tratar do planejamento, que eu tenho que tratar de governança de contratação pública, eu reconheci que talvez eu não planeje de forma adequada e também eu não defina de forma adequada ali o meu objeto. E isso me atrai a necessidade de ter ali uma ajuda ali, uma interação maior com o particular para poder definir esse meu objeto, tá? E, querendo ou não, Sâmia, em certa medida, eu vou reconhecer ali que atuar com consensualidade é mais legítimo, né? Melhora a qualidade das minhas contratações, né? Então, eu vou em contrapartida ali, trazendo uma consensualidade maior, né? Eu trago mais discricionariedade ali para o gestor. E aí, qual é o limite dessa discricionariedade? Passa a ser ali, vamos colocar assim, o que a gente tem que delimitar, para até ver trabalhar a responsabilidade desse gestor. Bom, mas na modalidade do diálogo competitivo, que está ali no artigo 32, tratando os casos que eu posso utilizar dentro da 1433, eu vou ter basicamente uma pré-seleção de um fornecedor, que é uma qualificação, eu vou ter uma fase de diálogo e vou ter uma fase competitiva, basicamente isso. Nessa fase competitiva, eu vou ter apresentação e julgamento de proposta. Eu tenho ali também, dentro da 1433, o PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse. Mas aí ele, diferente do diálogo competitivo, que é tratado como modalidade, ele passa a ser tratado como procedimento auxiliar. Os procedimentos auxiliares ali na nova lei está do artigo 78 a 81, por ali, e o PMI, como procedimento auxiliar à contratação e não como modalidade, ele também visa produzir estudo e investigar soluções complexas. Só que ele não vai gerar direito de preferência nem obrigação de licitar. E ele traz ali um ressarcimento remunerado pelo vencedor da licitação. Então, tem aí um entendimento de que ele não vai ser muito utilizado. Nesses institutos, Sâmia, criados para trazer mais o particular para junto da administração, para trazer mais a necessidade de absorver essas informações, para diminuir essa assimetria de informação, eu já tinha com a contratação integrada, que é regime de contratação. Então, diálogo competitivo é modalidade, procedimento de manifestação de interesse é procedimento auxiliar, e contratação integrada é regime de contratação. Mas a contratação integrada, eu entrego ali o projeto básico e executivo para o particular fazer. Então, já na contratação integrada, eu já havia necessidade de ter esse diálogo público-privado, que eu costumo chamar, e tem um artigo até publicado falando do procedimento de manifestação de interesse, eu tenho necessidade de ter esse diálogo público-privado maior para poder utilizar. Na minha opinião, Sâmia, a gente não tem como ver como é que vai se dar, como é que está sendo a utilização, porque ainda não tem regulamentação dessa modalidade de diálogo competitivo. Mas, na minha opinião, ela vai ser usada para casos restritos, para contratações restritas, tá? Porque lá no 32 da nova lei, ela traz as condições de utilização. Então, por exemplo, uma das condições é inovação tecnológica ou técnica.
impossibilidade do órgão ou entidade ter a necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado, e impossibilidade de especificação técnica ser definida com precisão suficiente pela administração, que está relacionado com tudo que eu falei aqui. A administração não consegue especificar tecnicamente o objeto, ela tem uma impossibilidade ali de ter a necessidade dela satisfeita sem que eu faça adaptação relacionada à solução disponível que eu tenho no mercado. Aí eu vou lá e utilizo o diálogo competitivo. É uma ferramenta interessante? Mas, na minha opinião, ela não vai ser tão amplamente utilizada, assim, em decorrência dos aspectos que a lei trouxe para a utilização. Outra questão, Michele, é essa disposição da nova lei que permite o sigilo do orçamento estimado da licitação. Antes, isso era parte integrante do edital, no modelo da legislação anterior, mas que ainda assim não impedia os sucessivos e repetidos termos aditivos, né, que, vamos dizer assim, em muitos casos, no instrumento para fraudes e para conchavos, né? Esse sigilo do orçamento agora, é bom, é ruim para o interesse público? O que você tem a dizer a respeito disso? Sâmia, teve toda uma polêmica em torno do orçamento sigiloso, quando ele foi trazido para dentro da contratação pública. O orçamento sigiloso, Sâmia, ele não é de agora, né? Ele veio desde a 12462, que é o RDC. Eu costumo até brincar, Sâmia, você já percebeu aqui, né, da minha fala, que a nova lei foi RDCizada, porque todo o texto que está no RDC, na 12462, ele está dentro da nova lei. Eu tenho até um livro publicado em coautoria que fala sobre o regime diferenciado de contratação e tive a oportunidade de participar da feitura ali do texto. E aí sei qual foi a intenção em si do orçamento sigiloso, né? Pelo menos quando foi a intenção antes de ser publicado e sair aí para a vida, para poder tomar a cara dele, né? E tem mesmo alguns questionamentos relacionados ao orçamento sigiloso, tem que ter, tá? Mas ele foi previsto na 12462, então ele existe desde 2011, ele foi previsto na 13303, de 2016, das estatais, e ele foi também previsto no decreto 10.024, que regulamentou a modalidade de pregão, que é de 2019, tá? E aí, Sâmia, se você me pergunta se antes do decreto 10.024, que é de 2019, ele já era possível para o pregão, especificamente falando, a gente tem alguns julgados do TCU que pode indicar essa possibilidade. E ali ele trazia no sentido de ser utilizado após a fase de lances e no princípio da busca da proposta mais vantajosa, tá? Então, o que eu tenho que ter em mente em relação ao orçamento sigiloso, Sâmia, que em relação à sua pergunta? Não divulgar o orçamento lá no meu edital é uma coisa. Isso não quer dizer que ele não possa, que ele não tenha que ficar disponível permanentemente para o órgão de controle, tá? Seja interno, seja externo. A gente tem os órgãos de controle interno e externo dentro da administração pública aqui federal, tá? A gente tem também assessoria de controle interno dentro dos órgãos da administração pública federal. Então, no sistema de controle da administração pública federal, que foi o que a 1433 também pretendeu levar ali para Estado e município, eu tenho, dentro dos órgãos públicos, assessoria de controle interno, tenho o controle interno da administração como um todo, sendo feito pela Controladoria Geral da União, e tenho o Tribunal de Contas da União atuando no controle externo. Esses órgãos, eles têm que ter acesso permanentemente a esse orçamento, tá? Eles não divulgar, não quer dizer que eles não tenham acesso, eles têm que ter. Outro ponto importante, orçamento sigiloso não é uma porta aberta para eu não fazer pesquisa de preço, tá? Eu tenho que ter a minha estimativa de preço dentro dos autos. Eu não vou publicar, mas ter a minha estimativa de preço eu tenho que ter. Isso não tem que ser justificativa para que eu vá para a licitação sem ter estimativa, não publique o orçamento, vou ver ali o que vai acontecer e depois faça a minha estimativa. Não é isso, não é assim que se utiliza o orçamento sigiloso. Então, eu tenho uma estimativa de preço dentro dos autos, ela tem que estar disponível para órgão de controle interno e externo, e eu só não vou divulgar no edital. E também
agora, concluindo dessa minha fala, não quer dizer que eu não vou fiscalizar, porque ele está ali disponível para órgão de controle interno e externo. Ou seja, eu vou ter que justificar para usar o orçamento sigiloso, vou ter que ter os elementos necessários para a elaboração da proposta dentro do processo, e ele tem que estar permanentemente disponível ali para o órgão de controle. Isso é importante ter em mente, tá, Sâmia? E relacionado ao tema, para finalizar a pergunta aqui, a gente tem a OCDE fazendo uma recomendação nas diretrizes para combater o conluio entre concorrentes em contratações públicas, essas diretrizes é de 2012, de que não publicar o preço, mas manter ele confidencial em arquivo ou depositar junto a outra autoridade pública, tá? Isso é um modo de combater ali conluio entre os concorrentes, tá? Então, essa recomendação da OCDE vai no sentido de que eu vou usar preço máximo somente quando ele for baseado em minuciosa pesquisa de mercado. E os agentes que estão fazendo essa pesquisa estiverem convencidos de que esse preço é competitivo. E, de novo, a gente está se tratando de quê? Assimetria de informação. Então, o orçamento sigiloso também é para ver se eu diminuo essa assimetria. E, para finalizar, um dos órgãos que utilizou bastante o orçamento sigiloso foi o DENIT. E, para o DENIT, eles, ali na prática da utilização do orçamento sigiloso, conversando com um colega de lá, eles tiveram dificuldade, sim, relacionada à sua pergunta, de garantir o sigilo, tá? Então, um dos pontos é dificuldade em garantir esse sigilo. Eu tenho que ter essa garantia desse sigilo. Ele só está aberto para órgão de controle interno e externo de forma permanente. Mas como eu vou garantir esse sigilo dentro do meu órgão? Isso daí passa, Sâmia, como a gente bem sabe, por uma questão até mesmo cultural, não é isso? Então, eu trabalho aí essa questão cultural de trazer mais confiança até mais legitimidade também para o processo licitatório. E outro ponto que ele tocou foi a questão de ter que ajustar a planilha depois. Tinha muito problema, depois que você divulgou o orçamento em si, nessa questão de ter que ajustar a planilha ali, dos preços estarem abaixo dos preços unitários. Então, ele passou hoje a não ser amplamente mais utilizado dentro do DENIT. Mas o que eu trago de ponto principal de reflexão, Sâmia, ele teve uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao próprio orçamento sigiloso, quando foi publicado o RDC, ela já foi julgada, e ele foi considerado constitucional. O que eu trago de reflexão é que ele é um instituto que deve estar ali à disposição do gestor, e aí de forma fundamentada, motivada dentro do processo, que me leve a fazer esse controle dentro da motivação, eu vou verificar se foi um instituto que foi utilizado de maneira devida ou não. Eu acho, na minha opinião, que é melhor ter do que não ter, porque pode haver contratação, e o mundo da contratação pública é um mundo imenso, que seja positivo, que possa se utilizar positivamente o orçamento sigiloso. Essa é a minha opinião. Já se fala em possibilidades, né, de relevantes alterações na Lei 4.133 pelo projeto de Lei 3954 de 2023, que foi aprovado pelo Senado e pela Câmara e que vem ampliar o modo de disputa fechado nas licitações públicas, com novas possibilidades de serem adotadas, como, por exemplo, a adesão do município à ata de registro de preços licitada por outro ente do mesmo nível federativo. Essas eventuais flexibilizações, que ainda não estão devidamente aprovadas, né, representam, Michele, uma ameaça à estabilidade destes novos marcos legais? Sâmia, estabilidade não. Tá? Agora, relacionada à ata de preço, a adesão por municípios, na minha opinião, é algo bem positivo, ok? Não vejo sentido em impedir essa adesão de uma ata municipal por um outro município, por exemplo.
Até mesmo porque a gente tem um direcionamento maior da lei para uma centralização aí até entre municípios, né, por meio de consórcios públicos. Então, essa adesão seria fundamental em municípios pequenos que não têm a possibilidade ali de fazer contratações frequentes, e aí possibilitar essa adesão de um município para outro, por exemplo, seria ok. Tudo relacionado ao tema de adesão é relacionado à publicidade do ato, né? Então, impedir, por exemplo, que a União, no aspecto federal, no âmbito federal, não faça adesão a atas estaduais e municipais, é em decorrência da publicação que se dá ali, em termos da publicação do processo licitatório em si, né? Mas hoje a gente não tem mais isso, Sâmia, porque a gente tem aí o PNCP sendo ali um repositório de publicação para todos os entes, né? Seja no âmbito federal, no estadual ou municipal. Então, como eu tenho hoje essa ampla publicação por meio do PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, não tem mais muito sentido você impedir adesões em decorrência de publicação em si. Então, na minha opinião, o aspecto mais importante dessa alteração do projeto, que eu acho positivo, é permitir aí essa adesão a atas municipais, que não, na minha opinião, o texto expresso da nova lei não trouxe essa possibilidade. E aí, discutindo novamente se é norma geral ou não, eu poderia, considerando como norma geral, dizer que não seria possível, mas tenho o entendimento de que no âmbito do Estado e do município é norma, pode ali regulamentar, não é norma geral esse ponto, e aí tem Estado e município até hoje já permitindo essa adesão aí por outro município. Mas trazer isso no projeto de lei, né, Sâmia, traz mais segurança jurídica. Então, na minha opinião, isso seria positivo. Excelente, Michele. Eu só tenho a agradecer, né, pelo grau de excelência das suas contribuições mesmo. Acho que nossos colegas da área do patrimônio público, aqueles que estão estudando essa área, ficaram, como eu, encantados com essa exposição e com esclarecimentos belíssimos, muito técnicos, né, de uma pessoa muito preparada. Por isso que eu agradeço a você, Michele Marie Marques da Silva, advogada da União, pela participação neste episódio. Você tem aí um minutinho para se despedir dos que ficaram com a gente até agora. Eu que agradeço, Sâmia. Foi uma alegria, realmente, uma alegria imensa, um prazer enorme estar aqui com vocês. Sâmia, simpaticíssima, altamente preparada, está antenada aí total com o texto da nova lei. Parabéns ao Ministério Público do Paraná, à Escola Superior. Esses ambientes de debate são riquíssimos, eu adoro, Sâmia, eu já tinha dito isso para você, traz a possibilidade de reflexão, então eu que agradeço o convite, fico à disposição para sempre que precisar a gente fazer aí um bate-bola sobre essa nova lei que é tão importante para o nosso país. Obrigada pela oportunidade. Obrigada novamente a você. Então, não se esqueça, você que está acompanhando a gente até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você pode participar da elaboração dos julgados e comentados, sugerindo um tema, encaminhando dúvidas ou comentários para o e-mail julgados-e-comentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.